Confrade, nesse episódio de hoje a gente vai estar falando sobre aí a reforma trabalhista que ocorreu no nosso país, no finalzinho ali do governo Temer. O que você tem para dizer aí, confrade? Essa reforma trabalhista, ela trouxe algum benefício para o nosso país ou não? Bom, tanto a reforma trabalhista quanto a reforma da Previdência, que foi aprovada agora no governo Bolsonaro, surgiu com a promessa, e boa parte da população comprou mais uma vez, porque quem faz o propagandismo de todas essas reformas são os ditos intelectuais que aparecem na TV, que aparecem na rádio, que aparecem lá na Jovem Pan, não é falando, precisamos dessa reforma, o próprio pobre tem que pedir essa reforma para que ele tenha emprego. Que na verdade não são intelectuais, são propagandistas do sistema dentro dos meios de comunicação, não é? E aí falaram que iria gerar emprego, só que a gente está com um desemprego maior do que era no período de crise do governo Dilma, aquele período do vai ter impeachment, não vai ter impeachment. Não é? Além de piorar drasticamente as condições de renda, porque com a reforma trabalhista, por exemplo, a renda do brasileiro caiu, o emprego não surgiu, e o emprego que já existia, a renda passou a cair. Então o camarada que ocupava um cargo de vendedor numa loja, ele era CLT, ele ganhava o salário fixo, mais as comissões normalmente. Com a reforma trabalhista, ele passou a ganhar somente as comissões, não tem mais vale-refeição, não tem mais vale-transporte, não tem mais nada. Não, e detalhe, ô confrade, no meio de tudo isso, com relação à CLT de um vendedor, hoje o cara contrata você PJ. Aí você, além de você já não ter mais registro em carteira nem nada, você ainda tem que pagar um imposto mínimo, porque você é PJ, pessoa jurídica, e você não recebe mais nada. Então eles estão sucatearam o emprego no país. As pessoas hoje, quem que consegue viver, confrade, de comissão, somente de comissão, não consegue. Hoje pessoas, antigamente, as pessoas tinham um salário determinado ali pela categoria. Hoje você já não tem mais isso. Por quê? Porque existem esses contratos intermitentes e mais essas pessoas PJ, onde a pessoa diz para você assim, ó, você vai ganhar o que você trabalhar. Então tem pessoas que hoje estão ganhando R$ 450, R$ 500, R$ 600 por mês. Só que eles alegavam que isso ia trazer uma liberdade para você escolher dois, três empregos para trabalhar. Olha, confrade, eu conheço alguns empresários, não gigantes, né? Não o Odebrecht, quem dera eu conhecesse. Mas alguns, o próprio empresário médio brasileiro é pilantra, pelos que eu conheço. Eles reclamam que tem muito imposto, que a vida de empresário é difícil, mas larga a sua empresa e vai ser funcionário então para ver se é bom. Não, eles continuam com a empresa, mas reclamando de que o governo onera muito, que tem muitos tributos. Só que depois dessa reforma trabalhista não tem mais tanto imposto assim. Não, porque se vendeu o seguinte, ó, confrade, que a reclamação do que foi vendido é assim, que o patrão não contratava, por quê? Porque o funcionário tornava-se caro perante a legislação que existia trabalhista. Então ele falou assim, eu tenho que pagar muito encargo para o governo. Aí o governo fez a reforma trabalhista e ele agora praticamente ele contrata o cara a custo zero. Eu vou te dar um exemplo de um camarada que eu conheço já há algum tempo. Ele já teve uma outra empresa que quebrou e ele abriu uma nova aí e está em expansão, né? Um colega. E é aquele tipo eleitor médio do Bolsonaro. Né? O cara é protestante, lá na igreja dele todo mundo acha que ele é bom. Não é? Mas a partir do momento que você passa a conversar com o cara, apesar de eu conhecer já ele há algum tempo, eu vejo que é um câncer dentro da sociedade brasileira esse tipo de empresário. Por quê? Até eu tenho uma conversa recente com ele, ele postava nas redes sociais o seguinte, teve a pandemia, como todos sabem, ele colocou a foto de todos os funcionários com a legenda. Durante essa pandemia aqui, é até difícil falar sério, paguei todos os salários, cumpri meu papel de empresário, que empresário é quem gera emprego nesse país. Não é funcionário público, não é o Estado só vive à custa dos nossos Esse é o impostos. discurso deles, confrade. O funcionário público é o burocrata que me atrapalha, enfim, aquele discurso liberal de Rodrigo Constantino. Né? O cara que vai pro trabalho ouvindo a Jovem Pan E volta ouvindo Pingo nos Is. e volta ouvindo Pingo nos Is e fica intoxicado com aquilo. Aí eu pensei, por eu conhecer um cara há um certo tempo, há 7, 8 anos, eu pensei, pô,
parabéns pro cara, né? Ele tá honrando o compromisso dele como patrão. Aí eu tive uma conversa recente com ele, porque ele abriu uma das empresas aqui perto, né? Aí eu falei como que é a vida de empresário, não é? Ele falou, bom, a vida de empresário é o seguinte, você não tem tempo para sua família, o funcionário sempre acha que você ganha muito e ele pouco, o empresário é o gerador de emprego e o político que leva os méritos, aquele papo Constantino continuando, né? E eu ouvindo o cara, porque eu já conheço o cara há um certo tempo, né? Aí eu falei, bom, mas você vai gerar muitos empregos na empresa que você está abrindo aqui na região, né? Você está abrindo mais duas, a vida de empresário não está tão difícil assim. Porque se tivesse difícil, você não ia expandir o seu negócio. Está tendo demanda, né? Está tendo demanda, né? Sendo que o negócio dele que está dando lucro agora só está aberto há 2 anos. E agora, neste momento, ele está abrindo mais 2 empresas, de uma vez, simultâneas, né? E a empresa do cara é academia, né? Eu comecei a treinar na academia do cara há muito tempo atrás, por isso que eu conheço ele. Ele era dono de uma academia aqui perto e por isso que eu conheço ele. Aí ele me convidou para ir para a academia dele que está abrindo aqui. Aí ele começou a falar, a questão é o seguinte, eu tenho um prejuízo, assim, ainda ele chamou o gasto com funcionário de prejuízo. Eu tenho um gasto com funcionário só no começo, a maior parte. Por quê? Porque na questão da academia dele, ele não contrata o cara que fica ali na recepção. Ele contrata o cara como consultor de vendas. Ele anuncia a vaga como consultor de vendas, a empresa dele vai abrir uma aqui numa outra cidade aqui do lado e outra na outra, e ele não consegue consultor de vendas para a academia dele. Por quê? Por que será, confrade? Porque aí eu perguntei para ele, não é? Aí eu vi o plano anual, até porque eu iria treinar na academia do cara. O plano anual do cara era 1.440, dividido lá no cartão, você paga mensal, só que o plano anual saía 1.440. E esse consultor de venda não tinha salário fixo, não tinha vale transporte, vale alimentação, FGTS, o cara não tinha nada. E qual que era o salário do cara? Também não tinha. O cara ia ganhar de acordo com o plano anual que ele vendesse. É o pacote. E sabe quanto o camarada ia ganhar por plano real que vendesse? R$35. Ou seja, aí eu fiz os cálculos. R$35 em 1.440 é 2,5%. E aí ele fala, só no começo que eu tenho prejuízo. Porque a academia do cara tá abrindo, no começo tem alunos e o cara até consegue lá vender alguns planos. Mas depois o número de alunos tende a estabilizar e ele não tem mais gasto nenhum. Aí eu perguntei, tá, mas e como que é o profissional da limpeza? Aí ele falou que contrata 2 profissionais da limpeza e alternando os dias da semana. Alternando os dias. Ou seja, ele tem 6 profissionais da limpeza e cada 2 profissionais da limpeza vai um dia por semana. Porque ele não cria aquele famoso, que eles chamam de famoso vínculo empregatício. Aí ele não criou o vínculo trabalhista com o cara não pode processar ele. E esse consultor de vendas ainda teria que abrir um MEI, não é? Para poder ser consultor de vendas. Por quê? Porque senão o cara poderia processar ele, porque esse trabalho aí é pior que a escravidão. Ninguém tá brincando. Porque no Brasil colonial, confrade, para você ter um escravo, você era responsável por esse escravo. Você tinha que dar moradia, alimentação, você tinha que dar alimentação. Aquele mito que de fato aconteceu, mas em menor escala, de que o senhor espancava no tronco o seu escravo, isso aí acontecia muito pouco, até porque o escravo era caro. E se ele matar o escravo dele e machucar, ele ia perder uma mão de obra dele útil ali para a fazenda dele. E ele ia perder dinheiro, porque o escravo naquela época ele era mercadoria. Ou seja, naquela época, e outra, a maior parte dos escravos, isso daí está documentado em vários livros de história, a maior parte dos senhores que tinham escravos não eram senhores milionários, gigantes. Não, era um cara que tinha uma pequena terra e aí ele tinha 1 ou 2 escravos. Não é o cara que tinha 200 escravos, esse cara aí era muito rico. A maior parte dos escravos trabalhavam para um cara que tem 1 ou 2. E esses escravos que o cara tinha 1 ou 2, comia normalmente com a família do sujeito que era dono dele, dormia na mesma casa, o cara tinha praticamente a mesma vida. Só que ele era escravo. Né? E as condições de trabalho como essa que esse cara que eu conheço oferece para a população e aparece na TV falando que é um gerador de emprego e que a vida de empresário é difícil,
oneram muito o empresário, é pior do que a situação do escravo, porque com o salário que o cara ganha, ele não consegue pagar um aluguel. É que eu tô te Ele não falando, consegue se confrade. alimentar. O que acontece? Antigamente, um cara desse, um exemplo, na academia dele, era obrigado o cara a registrar na CLT, o cara tinha no mínimo um salário mínimo garantido por mês ali. Hoje ele não tem nem isso. Ele tem 300, se ele conseguir vender Aí sabe alguma o que o coisa, cara ele vai falou? comer, Sabe o senão que o cara não come. falou? Ele falou o seguinte, bom, eu tô gerando emprego, só que ninguém quer trabalhar. O povo prefere ficar em casa recebendo auxílio emergencial. Mas sabe o que Só acontece? que olha o emprego que o cara tá gerando. E aí ele fala, o cara não quer trabalhar porque é vagabundo, Não é. prefere receber Então, auxílio confrade, emergencial do governo. Mas esse cara, o que que acontece? Vamos supor, esse cara vai lá, ele vê essa vaga de consultor de vendas, ele vai lá. Ele vai até o local, porque o cara tá precisando. Ele ouve lá a proposta do cara e fala, não, tudo bem, vou tentar aqui. No primeiro dia o cara vai por quê? Ele tá precisando lá, então ele vai ter do custo dele a passagem e a alimentação. Aí não vende nenhum plano. No segundo dia, ele vai também e vende um plano. Ele ganhou lá 35 reais. Beleza. Aí já cobriu os custos daquele dia e do dia anterior. No terceiro dia, se ele não vender nada ou vender 2 planos, ele vai começar a pôr na balança. Porque ele vai falar, pô, bicho, eu tô indo lá, tô ficando o dia todo, das 8 às 8 da noite, ou até mais, dependendo do horário que a academia fecha, tô levando alimentação. Eu fiz a conta aqui, confrade. Sabe quantos planos ele precisaria vender para ganhar o que é equivalente ao salário mínimo? Sem contar o gasto que ele tem com passagem, com alimentação, com tudo, ele teria que vender 30 planos por mês para ganhar R$ 1.045 reais. Um por dia. Um por dia, E, trabalhando todos os dias do mês, né? Todos os dias, mas é o que eu falo, aí que acontece. A rotatividade é muito grande. Quando esse cara chega no terceiro dia, ele vai ver que aquele trabalho que foi oferecido para ele não compensa. Ele vai e sai fora, ele pega e sai fora. Aí chega outro menino, outra menina jovem, na esperança que vai vender, vai ganhar. Ele fica 3 dias e cai fora. Por quê? Porque é um subemprego. Aquilo ali não dá renda nenhuma para a pessoa. Não tem condições. É o verdadeiro pagar para trabalhar. E o que acontece também hoje em dia, conforme nessas grandes magazines e grandes lojas, o que eles estão fazendo? Geralmente o maior fluxo de pessoas é no final de semana. Então, com essa abertura da CLT, o que ele faz? Ele pega lá, contrata a pessoa para trabalhar sexta, sábado e domingo, que é o maior fluxo que tem de pessoas. Então a pessoa contrata lá no caixa ou em vendas e fala, vou te pagar R$ 35 o dia, mas não tem almoço, não tem nada. E a pessoa, numa necessidade, ele acaba pegando. Em 3 dias, ele junta lá 130 ou 130 reais ou 150 reais, mas a passagem é pelo custo dele, a alimentação é pelo custo dele. Aí naquele vai ver, ele ganhou R$ 100 em 3 dias. E o cara, como é que você consegue manter? Aí vamos supor que você trabalha os 4 finais de semana, vai dar 400 conto no final do mês. 400 conto é 40% praticamente de um salário mínimo. Menos de 40%. Como é que o cara consegue sobreviver com isso, confrade? Às vezes muita mulher, muito cara tem filho, paga aluguel, paga conta de energia. Aí é o que eu falo, aí o conservador fala, eu sou pró-vida, eu sou pró-família. E ao mesmo tempo o cara é favorável a essa reforma trabalhista ou a essa reforma da Previdência que aconteceu aí. Como que o camarada vai ter uma família ganhando o que os patrões estão pagando após a reforma trabalhista? É aquilo que eu sempre falei, confrade. Reforma, sempre você tende a melhorar algo. Né? Só que eles nos vendem a ideia de que será melhor. Só que com toda a reforma que acontece nos países, não só no Brasil, mas em outros, é para piorar a situação do trabalhador. Porque você vê assim, a cada ano que passa, e é o que você falou assim, essas pessoas que se dizem da elite ou classe média, que geradoras de emprego, mas eles oferecem isso pro próximo dele. Às vezes o cara tá lá na igreja, se diz um cristão, se diz amar o próximo, e oferece um emprego desgraçado desse pro cara. E acho que tá fazendo um favor ainda. Então eu falo, não tem como você ser conservador e defender essas medidas econômicas liberais. Não tem como. O cara que fala que é pró-família e ao mesmo tempo defende essas reformas. Eu quero saber que família consegue se sustentar com o chefe de família ganhando isso para sustentar seu filho, sua mulher, pagar aluguel ou prestação da casa, ter um carro para se transportar, ter uma roupa para vestir e um alimento para comer. O confrade, e o que aconteceu também é o seguinte, nessa reforma trabalhista eles mexeram numa coisa chamada periculosidade. Então assim, dependendo do ramo da atividade que você exercia na tua profissão, você ganhava 30% a mais do teu salário para você poder estar naquele local de trabalho. Então o que eles estão fazendo hoje? Eles estão tirando isso, eles levam um consultor lá, ou um engenheiro de segurança,
E o cara chega lá, analisa e fala, não, aqui você não precisa pagar a periculosidade para esses funcionários. Então eles tiram e o funcionário continua exposto ao risco, só que eles deixam de pagar, porque eles sabem que hoje é o seguinte, se caso amanhã ou depois o funcionário não vai processar, e se for processar, daquela quantidade de funcionário que tem, é 2, 3 que vai processar para receber essa diferença. E outra, confrade, normalmente com essa reforma trabalhista também acaba nem compensando processar, porque as pessoas estão trabalhando cada vez menos nos seus locais de trabalho, porque ou é contrato ou é MEI. O contrato intermitente que eles chamam. Então o camarada que trabalha 3 meses e não recebeu a insalubridade ou a porcentagem por periculosidade, esse cara não compensa processar. É muito pouco tempo. Porque o cara ficou 2, 3 meses no trabalho. Eu falo pra você que eu tive uma experiência dessa lá no local que eu trabalhei a última vez. E você via as pessoas, os jovens lá em geral, que estavam prestando serviço numa determinada função lá, que era nesse contato intermitente. Então as pessoas iam, ele contratou um monte de gente, aí a pessoa, ele fez essa mesma escala da menina da limpeza. Ia 2 dias, depois ficava 2 em casa. Só que era R$30 por dia. E o cara ainda fala o seguinte, você tem mais liberdade para trabalhar em outro mas emprego, porque você tem 2 dias livres aí. Confrade, era 12 horas de trabalho a R$30 o dia, às 12 horas a R$30. Então no final do mês, aquela pessoa, aquele jovem ia receber ali R$400 por mês, confrade. Ia levar R$400 por mês. E muitas daquelas pessoas ali tinham filho. Eu olhava aquilo ali e corto o coração, mas a gente infelizmente não pode fazer nada. Porque o empresário, ele deveria fazer o quê? Cobrar o governo, exonerar outra parte da folha, não a parte do funcionário, pô. É outra parte lá que pesa, que ele diz que pesa, os impostos federais, estaduais e municipais. E outra coisa que falavam também durante a reforma trabalhista é o seguinte, que você vai ganhar mais. Aonde? Você vai ganhar mais, porque o empresário, o dinheiro que ele ia pagar imposto para o governo, ele vai acrescentar no seu salário. Mas isso daí é Aí é o que eu falo, o camarada para falar isso, ele só pode ter um QI de menos de 40. Porque não tem condição, confrade. Um empresário, ele não vai repassar essa diferença que ele tá economizando. É igual o cara que critica você, o 13º. Na internet, nos círculos liberais, tem uma tradição de criticar o 13º. Porque falam, o 13º é um salário a mais, mas não é a mais. Que retirou daqueles 12 meses que você trabalhou. Só que é o seguinte, vocês acham que se acabar com o 13º ele vai repor no salário dos 12 meses aquele salário que ele dá no final do ano? Mas o 13º praticamente você já trabalhou por ele, porque assim, o ano tem 52 semanas e nós trabalhamos na contagem das empresas 48. Porque ele paga de 15 em 15 dias para você. A cada 15 dias ele paga. Então sobra 4 semanas, que é inteiro um mês. É por isso que ele chama-se 13º. Só que você já trabalhou por ele. Você trabalhou. Só que acontece o seguinte, a sociedade não sabe, mas existe o projeto de querer tirar isso e o fundo de garantia. Então o cara vai sair das empresas... E o cara acha que com a ausência do 13º, vai o gerar salário dele emprego. mensal também vai subir. E vai gerar emprego e não vai gerar emprego, confrade. Não vai. Eu falo pra você que a gente roda por aí, a gente vê que a cada dia que passa é subemprego. Cada vez mais você vê contratos de pessoas sem plano de saúde, que eu falo assim, uma reforma. Por exemplo, antigamente o cara, na época do meu pai, e depois ainda eu peguei essa época, e você deve ter pegado como filho o quê? As empresas forneciam plano de saúde para toda a família, muitas vezes era de graça, descontava-se muito pouco, depois eles começaram a oferecer plano odontológico, ofereciam vale alimentação, vale refeição no cartão, participação de lucro, dependendo da empresa, tinha algum salário, cesta básica alguma. Então, quer dizer, aí a reforma veio, tirou tudo isso e o cara continua batendo palma, dizendo que tá bom. Quer dizer... E que vai melhorar ainda, que faltam reformas mais profundas. Olha só a loucura. Tirou o plano de saúde seu para você pagar. Tirou o seu vale alimentação que você ajudava no teu orçamento e você não tem mais. Tirou o teu plano odontológico que você não tem mais. Muitas empresas davam auxílio creche para os funcionários. Tiraram o auxílio creche e o cara tá acreditando nesse discurso de que vai gerar emprego, de que tudo se torna o mundo da maravilhas da Alice lá, né? Alice no País das Maravilhas. Isso não existe, confrade. Por quê? Porque o que transformou tudo isso, confrade, foi o capital especulativo. Porque até a década de 80, o que acontecia? As empresas, elas tinham o prazer de pagar bem para o funcionário e conceder benefício. Por quê? Porque o funcionário tinha condições de colocar uma boa alimentação em casa, uma boa vestimenta e comprar os produtos. Hoje não, hoje o cara põe uma comida de péssima qualidade, o cara só usa roupa falsificada,
é tênis falsificado, é calça falsificada, porque não tem dinheiro para comprar o original. Confrade, É gato de internet, é gato de energia, por quê? Porque o orçamento do cara não dá para pagar nada. o Henry Ford, ele já dizia, eu pago bem meus funcionários para que os meus funcionários também comprem os carros que eles produzem. Esse dinheiro volta para mim. Tem sentido, pô. Não é? Agora, eu até compreendo um velho da van, não é? Ah, mas você não defende. Não, eu até compreendo o velho da van defender essas reformas, porque ele é um empresário, ele quer explorar o cara, não é? Agora, o que eu não consigo compreender é o camarada que tá lascado, tá com o nome sujo, entendeu? Provavelmente a filha dele vai entrar para a prostituição civil, porque o que acontece? Boa parte das pessoas, voltando a falar desse meu colega que tem as academias, boa parte das pessoas que trabalham lá como consultora de vendas na academia ou como do cara, professor também, o que eu percebi? Eu percebi o seguinte, a maior parte dos professores dele são estagiários. Ganha também 300, 400 reais por mês, ainda que ele fez uma parceria e se promoveu com uma faculdade da cidade, falando o seguinte, ó, eu ofereço estágio para a faculdade dos alunos dessa cidade aqui. Ou seja, o cara ainda se promove como bondoso na internet. Tudo para ele é marketagem. Agora, sobre as consultoras de venda, que na verdade desempenham o trabalho de recepcionista lá, eu percebo o seguinte, são meninas bonitas de 19, 20, 21, 22 anos, que ficam ali, não muito mais pelo dinheiro, mas ficam ali na expectativa de angariar um cara endinheirado, para que tire elas daquela condição ali de subemprego. Né? Vê um gordão que entrou para academia e chegou num carro de 80, 90 mil e fala, é aqui que eu vou grudar. Vou encostar aqui. Eu vou encostar aqui para ele tirar minha barriga da miséria. Entendeu? Então ficam ali, por isso daí é uma prostituição terceirizada, é uma prostituição civil. E o pai dessas meninas estão lá falando mito, estão lá falando, teve que derrubar Dilma mesmo, tem que o impeachment, não é? E essas relações estão destruindo a família, porque isso daí nada mais é que a destruição da família. Então, confrade, aí eu vejo o seguinte, que realmente nessa propaganda que venderam da reforma trabalhista, só piorou. Porque eu falo pra você, porque eu trabalho na indústria, vocês sabem que eu viajo muito, e eu tenho acompanhado e às vezes corta o coração de saber que eu fui uma pessoa que teve muitos direitos nas empresas, isso nos orgulhava, né? E hoje você é subemprego, você não tem plano, você não tem nada, confrade. Do jeito que você entra, você sai, muitas vezes você trabalha 2, 3 anos, você sai sem receber nada, porque os contratos intermitentes são contratos feitos. E assim, eu vejo uma precarização muito grande do trabalho, e eu não sei qual é o prazer deles ver, confrade, um funcionário e levar para casa dele, levar um pão ruim para casa, levar uma comida ruim, levar uma roupa ruim, porque colocar o filho numa escola ruim, porque o cara não tem condições de pagar. Aí o que eu vou te dizer, confrade, faz parte do assunto. Hoje nós vivemos uma pandemia, né? Então você vê que é o seguinte, muitas escolas eles estão com esse contrato online, né? Isso, aula online. O que vai? Olha que eu vou falar para você, confrade, o EAD. Muitas dessas escolas que é infanto e juvenil, que tinha aula presencial, o que ele vai fazer? Ele vai chegar e falar assim pro pai, ó, se você quiser a aula presencial do seu filho, vamos dizer, é R$800. Se você quiser somente EAD, pro seu filho ficar em casa, é R$500. E o pai, como sempre, nesse país, é um miserável que paga a escola, faz esse tipo de coração para dar uma educação pro filho, que ele vai optar, confrade? Pelo EAD, que ele vai falar, pô, vou economizar R$300 da mensalidade, mais 200 da perua que leva ele, já são 500, mais a alimentação, a vestimenta, o uniforme escolar. Então o que eu digo pra você, confrade, eles criam as coisas, as ferramentas no sistema, mas eles não estão vendo a desgraça que o povo tá vivendo, cara. Só para concluir essa questão do esfacelamento das condições de trabalho no Brasil, com essa reforma trabalhista, os contratos intermitentes, a prestação de serviço via MEI, o camarada que tem um emprego desse, ele não consegue financiar nada, ele não consegue construir família, porque família, quando já dizia Marx, eu inclusive falei com você outro dia, é o quê? Família é uma instituição burguesa. Por que é uma instituição burguesa? Se tornou, porque hoje para você ter uma família, você tem que ter uma moradia, você tem que sustentar a sua família. E hoje em dia, só a burguesia consegue ter família, não é? Porque que banco, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Santander, vai conseguir, por exemplo, aprovar um financiamento de moradia para o cara que trabalha
dessa maneira após a reforma num trabalhista. contrato intermitente onde a renda do cara é 600, 700 reais por mês. Ele não tem mais condição, o confrade, de montar uma família, de nem comprar um carro financiado e nem financiar um imóvel. Aí o que acontece, e conforme o confrade disse, até carro financiado fica inviável. Não é? Muitos dos Uberes que estão por aí estão com carros alugados. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente vê muito carro com placa de Minas Gerais e Belo Horizonte. Normalmente esses carros com placa de Belo Horizonte são carros alugados. Não é? Então o camarada não tem carro, ele não tem casa, ele divide a moradia ou então vive até os 50 anos com os pais. E no futuro, confrade, os caras vão construir essas moradias prédio, né? Tipo kitnet vertical aí. E vai colocar para morar 3, 4 dentro do apartamento. Se você paga o aluguel semanal, igual o Uber, né? Você chega lá, tem o quarto vazio, tem uma acomodação vazia, você seleciona pagamento, 15 dias. No 16º dia você não pagou, tu vai embora. Sabe o que está acontecendo já, que eu percebi, mas que aparece de uma outra maneira? Os bancos estão falando assim, agora você pode juntar sua renda com seu pai, com a sua mãe, com o seu primo e com o seu vizinho para financiar esse apartamento. Por causa disso, então confrade, o que vai acontecer? Daqui a pouco vai se juntar 3, 4 famílias para juntar renda para conseguir financiar um apartamento de 35 metros quadrados. Que é um cativeiro. Aí você vai viver igual a situação do trabalhador em Hong Kong. Eu no Hong Kong, Singapura, que o cara vive lá em 4 metros quadrados. Então, confrades, é isso aí. A reforma trabalhista foi um atraso para o Brasil. Reforma trabalhista é uma boa reforma. Não vai dar mais desemprego, presidente? Pelo contrário, vai gerar emprego. Porque como ele flexibiliza, ele torna mais, digamos assim, mais flexível, mais, como é que eu diria, mais suave os acordos entre patrões e empregados, é possível que eles consigam, vou dar um exemplo, claro, por exemplo, parcelamento de férias em 3 vezes. Pode ser fruto de um acordo coletivo. Ora, o sindicato dos patrões, o sindicato dos empregados, ajusta uma forma. Isso vai aumentar o emprego, vai dar mais segurança jurídica para o trabalhador e para o empresário. O objetivo é gerar emprego. Aliás, o que nós temos feito com o chamado, aquilo que você chamou muito corretamente, é o governo das reformas. O que nós estamos fazendo é reformar para melhorar o Brasil, mas especialmente para gerar emprego. Esse é o nosso objetivo. Se inscrevam no canal e até a próxima.